Ora, muito boa tarde a todos. Quero agradecer a vossa presença. O que se tem passado nos últimos dias tem sido algo inacreditável, tem sido algo que deixa-me perplexo com os comentários e insinuações que têm sido feitas, a começar logo pela pessoa do Sr. Ministro da Administração Interna. E, nesse aspecto, o Sindicato Nacional da Polícia, através do seu Conselho Executivo, liberou por unanimidade que este assunto deveria ser analisado internamente pela área jurídica do sindicato, algo que a área jurídica já fez, razão pela qual hoje, para além do Dr. Alexandre Zagalo, que está aqui, estão presentes outros advogados do sindicato, não são os que estão aqui à minha volta, mas estão presentes também no Sinapol outros advogados do sindicato, que decidiram, portanto, na pessoa do Dr. Alexandre Zagalo, que será quem tomará daqui para a frente a condução desta conferência de imprensa, que eu muito vos agradeço a presença, porque julgo que é importante, quer para a sociedade portuguesa perceber o que se está a passar, quer para o poder político também entender, portanto, deixar a todos aquela que é a reação do Sindicato Nacional da Polícia, deixar claro, não é a minha reação, é a reação do meu sindicato sobre tudo o que se passou nos últimos dias. Portanto, com isto, passo a palavra ao Dr. Alexandre Zagalo, digníssimo advogado. Ferreira, Alexandre, boa tarde, que dá indicação precisamente do que o advogado do Sindicato Nacional de Polícia vai agora falar. Muito boa tarde a todos. Eu quero começar por dizer que ao fim de 50 anos de democracia, voltemos aos tempos da censura. Isto porquê? Porque o presidente do sindicato e o Sinapol têm sido apedrejados na praça pública. Sempre certo que quem atirou a primeira pedra foi o seu ministro. Quando pretende escrutinar, sindicar as palavras de um presidente do Sinapol, não como polícia, como presidente do Sinapol. Portanto, o que está aqui em causa não é uma situação disciplinar. O que está aqui em causa é um direito constitucional do livre exercício da atividade sindical. Eu não sou o único, um ex-bastonário da Ordem dos Advogados já veio dizer que não se tratou de nenhuma ameaça, mas sim de um alerta, de um justo receio. Dói-me também da sequência das declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, que o Sr. Primeiro-Ministro tenha dito mais ou menos isto, que as declarações que repudia, obviamente, consubstanciam uma ameaça implícita de colocar em causa a realização dos próximos atos eleitorais. Ora, isto é calunioso. Mais calunioso, e eu conheço, permita-me falar assim, o Armando Ferreira, desde o século passado, quase há 30 anos. É juntar o presidente do Sinapol implicitamente a movimentos extremistas. E ofende, naturalmente, a honra e a dignidade do sindicato e do seu presidente. Em nenhum momento da vida particular, pessoal e sindical, o presidente incentivou e amparou algum movimento extremista. Portanto, não há ameaça absolutamente nenhuma. Depois, nessa sequência, não foram os seus jornalistas, foram os senhores comentadores que vêm com insultos ao presidente do sindicato e ao sindicato, de que ameaçava com boicotes. Aliás, o seu primeiro-ministro escreveu isso. E, portanto, até porque entendo que as declarações que foram preferidas pelo seu presidente do sindicato têm em vista a defesa dos interesses coletivos, a cargo do sindicato, e não qualquer fim subversivo da legalidade democrática ou da consideração devida aos órgãos de soberania. Portanto, isto até está num acordo. Portanto, o Supremo Tribunal Administrativo já se pronunciou em 2014 também
a propósito da demissão de um sindicalista. A área jurídica reuniu-se, porque entende que está em causa a violação da independência e da autonomia sindical. Entende que também estão a ser postos em causa o direito à liberdade de expressão. Entendeu, obviamente, tratar destas questões não devem ser tratadas no tribunal. E, portanto, é para isso que vamos fazer. Até porque o Presidente tem família, o Presidente anda nisto há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos e o sindicato. E também aqui há uma ofensa ao próprio sindicato. E era isso. Mas vou apresentar uma queixa-crime e o que é que vão fazer? Vamos participar, obviamente, nos tribunais. Vamos participar ao tribunal porque está com fundamento da falsidade da ameaça, que não existe ameaça. E mais, há aqui uma coisa que eu também quero dizer. E acho que foram também declarações. Eu não sei quem foi, mas também há. Presumo que também há alguém ligado ao sindicato. Nesse dia à noite disse precisamente a mesma coisa. Que poderia estar em causa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sou um advogado da terra dos fenómenos. E na terra dos e noutras terras existem tribunais que não têm um polícia à porta, que nem têm um detector de tais. Ora, os tribunais são locais de grande conflito, são locais onde deve existir segurança para os magistrados, para os funcionários e para os advogados. E não existe. Mas eu vejo polícias à porta dos supermercados, nos jogos de futebol. Isto é um problema também quando se fala no futebol. E eu estar a dizer, e podem efetivamente escrever isso, que há sérios riscos. Os magistrados, em muitos tribunais deste país, correm sérios riscos. E pode acontecer uma desgraça. Eu estou a ameaçar alguém. Não estou a ameaçar. E depois, pronto, não percebo, honestamente não percebo porque é que as declarações tiveram este tempo. Não percebo, não entendo. Mas o sindicato e o presidente do sindicato, aliás, esta decisão foi tomada de uma forma colegial pelo sindicato. Vão ter que defender a sua honra nos tribunais. E é isso que iremos fazer. Agora, quem diz que se ameaçou, então vamos lá ver uma coisa. Quando há várias pessoas que dizem que não há ameaça, que dizem que há um alerta, as pessoas sentem-se ofendidas e, portanto, a forma de resolver estas questões é nos tribunais. A queixa contra o Ministro da Administração Interna do Primeiro-Ministro? Contra várias pessoas. Com as pessoas, porque hoje vi um artigo que não consegui ler até hoje. Fiquei reunião. Só para especificarmos, quem está? São comentadoras. Alguns nem conheço, são comentadoras. Pessoas que põem, que dizem já que o Presidente do Sindicato já deve ser expulso do sindicato ser demitido. Alguns até dizem que devia ser detido. Já devia ser detido. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. A sociedade está. E se olharmos para a rua, estão milhares de agentes na rua e não são todos representados por sindicatos. Quando existem 1.100 vagas para entrar para a polícia e ficam 500 a 400, acho que está tudo dito. São sinais. Agora, o presidente, como presidente do sindicato, na defesa dos seus associados, alertou e fez bem. E eu, nesse sentido, acho que fez bem. Agora, as pessoas também admito que alguns não tenham consciência da licitude. Também admito que, de uma forma fácil, tenham posto crucificado o Presidente porque ouviram da parte que as declarações, quando o Sr. Ministro da Administração Interna diz que e também vamos apresentar queixa contra o Maia no IGAI. Porquê já agora? Não IGAI, não. Por causa do IGAI. Por causa do IGAI, não é? Porque, evidentemente, o Sr. Ministro, como administrador, nesta altura na Administração Interna, também, e o facto de ter feito esta queixa toda em causa, as declarações do Sr. Ministro também vão. Agora, e associar o sindicato a movimentos claramente ofensivos.
eu sou advogado do sindicato, não tenho nada a ver com o movimento estudantil. Nem nunca seria advogado de um sindicato Mas desse. são queixas separadas? São muitas Mas queixas. quantas ações vão ser Bom, sei lá quantas as pessoas olhem, as pessoas que puserem em causa, que escreverem e que disserem que isto é uma ameaça, que difamarem, caluniarem o presidente. Agora, claro, mais uma coisa, se calhar nem serei, não vou contabilizá-las todas. Sim, mas Sr. Doutor, vamos ser um bocadinho objetivos. Diga. Diga. Contra o Ministério da Administração Interna, esse é óbvio, não é? O Primeiro-Ministro e alguns comentadores. É assim que podemos pôr? Todos. E quantos são estes comentadores? Já fez esse levantamento? Esse fundamento ainda não fiz, não é? São queixas individuais ou é uma ação contra todos eles? Vai ser participado criminalmente. Até a participação até pode ser a mesma. Não é? Até que não sei. Depois, quem vai decidir se acusa, se não acusa, se arquiva, se não arquiva, se tem consciência da licitude, se o elemento subjetivo. Então, Já não sou eu uma que queixa-crime, é isso? vamos apresentar ao Ministério Público. Porque se sente com de natureza particular e temos 6 meses para oferecer. É isso que vamos fazer. Agora, se me chamarem ladrão, quem é que tem que provar que sou ladrão? Se disserem que ameaçou, quem é que tem que provar? Mas essa questão que estava a dizer, a queixa do Ministro, relativamente ao processo aberto na IGRAI, isso é um processo separado? Que é importante. Sabe uma coisa? Esse, se calhar, até é o processo mais importante. Sabe porquê? Mas é separado da queixa? Sim. Pode ser separado, exatamente, porque o Primeiro-Ministro tem que atirar a primeira pedra. Agora, essa questão é pertinente. Porque está a fazer queixa de um dirigente sindical. Porque está a impor em causa a liberdade de expressão. Porque está a violar direitos fundamentais. O Ministro não diz, vou depois dizer que há suspeitas de movimentos infiltrados, que vai participar. E depois diz que as declarações vai remeter para a IGAI. A IGAI é um órgão disciplinar. Mas não é grave apelar aqui ao boicote às eleições? Não apelou ao boicote. Se disser isso, não é verdade. Essa é que é a questão. Esse é que é o problema. Apenas falamos do justo receio. Apenas, e vamos lá, não foi o único. Também não percebemos porque é que é dirigido, porque é que é só dirigido. Não foi o único. Se vocês verem declarações também responsáveis, emitiram a mesma declaração. Porque é que, a partir daí, porque é que são as únicas declarações? E há vários sindicatos, há vários presidentes de sindicatos. Porque é que são as únicas? Vocês calculizaram as declarações, calculizaram ouvir as declarações como os todos fizeram. E, portanto, faz favor. As declarações que fez o presidente do sindicato tinham algum fundamento para esses receios, para apresentar esses receios? Há movimentos inorgânicos. Este processo começou por uma pessoa, por um agente que não está ligado aos sindicatos. E, portanto, os sindicatos não podem controlar movimentos espontâneos. Não podem controlar. Agora repare o seguinte. Não vai haver, porque o Presidente pôs o dedo na ferida. Aliás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, falou precisamente nisso. Mas o presidente do sindicato tinha algumas informações concretas. Isso, Poderia existir, Obviamente, até sim. falar, poderia existir um bloqueio unilateral por parte dos polícias. Tinha, mas isso vamos lá uma coisa. Isso será já. E se também vocês forem às redes sociais, também verão, não é? Portanto, vamos lá uma coisa. São sinais, são interpretações. E é uma livre interpretação. Sim, mas uma coisa é o que é dito nas redes sociais, não é? Outra coisa Não. são as queixas em concreto. E era isso que eu queria perguntar, se nos últimos tempos têm recebido essas informações. Então não há uma revolta. Vocês conseguem quantificar? Mas não há revolta, não há queixas associadas, as pessoas não estão revoltadas. Olha, há uma coisa que ainda não está estudada, o fenómeno do suicídio. As agentes que se suicidam nas nossas forças de segurança, pessoas que recebem a ordem. E eu nem devia estar a falar sobre isto, porque eu não sou sindicalista. Apenas a questão que se põe é esta. Se a queixa, se diz que o Presidente do Sinapol ameaçou, agora, se alertou, se tem o justo receio, estamos aqui a falar num tom estendido, tem esse direito. Não estou a ameaçar ninguém. Mas quando vemos tantas pessoas... E a segurança é um sentimento coletivo, não é? Agora, dizer que ameaçou
Não faz qualquer sentido. E, portanto, é preciso começar a respeitar a atividade sindical. Dentro do Sindicato Nacional da Polícia nunca houve instruções para que houvesse boicote eleitoral. Por amor de Deus, isso é ofensivo. Isso é uma pergunta. Porque se fosse uma afirmação, isso é de veras ofensivo. É uma pergunta. Porque se fosse uma afirmação, isso é ofensivo. É ofensivo, é calunioso. E é por isso que estamos aqui. As pessoas não podem dizer uma coisa dessas. Isso vem de onde? De onde é que isso vem? Aliás, se este sindicato não está colado a nenhum partido, a nenhum movimento extremista, está colado a nada. E, portanto, não percebemos, também não são, estas declarações também não se percebem. E obviamente, que depois do Ministro incendiar, depois do Ministro dizer as declarações, vão ser, a partir daí, foi problema. Não tenho alguma questão que queiram colocar, alguma que achem. Já foi apresentada a queixa ou vai seguir entretanto? Temos 6 meses. Ok. Está bem, temos 6 meses. Já alguém foi ouvido por parte neste inquérito que o Ministro anunciou? Já foi ouvido? Não, eu posso responder a isso. O inquérito não há. Aliás, conhecendo bem a Inspeção-Geral da Administração Interna, como eu conheço, com quem tenho tido várias reuniões ao longo dos anos, eu julgo que melhor que ninguém saberá a Inspeção-Geral da Administração Interna que qualquer processo de inquérito movido contra um dirigente sindical é só por si logo à nascença ilegal. Eu não estou sob sufrágio da Inspeção-Geral da Administração Interna no desempenho das minhas funções sindicais. Aliás, estarei sob sufrágio dos meus associados. Nunca de poder político, poder disciplinar institucional da PSP ou poder disciplinar ou de inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna. Isto é preciso ficar bem claro e aqui o doutor poderá, até melhor que eu, esclarecer isso. Portanto, eu ainda não fui. Eu estou sempre disponível para esclarecer tudo que houver a esclarecer, mas eu julgo que rapidamente a própria Inspeção-Geral da Administração Interna irá-se aperceber que a legitimidade se calhar não existe para promover o que quer que seja num processo que não tem competência para aferir. Ao contrário do que as inspeções gerais do Estado podem fazer, que é fazer processos de sindicância e de, digamos, investigação a ordens profissionais, os sindicatos não são ordens profissionais. E os sindicatos são completamente livres, são independentes e o Código do Trabalho protege-os, dizendo que quem tentar condicionar, coagir ou constrangir a sua atividade é punível com pena de prisão até 1 ano. O Armando, se pudesse voltar atrás, não alteraria nada no seu discurso? Eu iria alertar, porque julgo que era importante alertar, e é aqui que eu acho que foi minimizada a minha atuação. Minimizaram um alerta que eu dei e maximizaram aquilo que eu não disse. O que o Armando Ferreira se calhar fazia hoje era alertava, mas deixando logo um pré-aviso anterior que não era uma ameaça, porque está toda a gente a dizer que é uma ameaça aquilo que não é uma ameaça. As declarações que eu fiz em primeira mão à SIC Notícias foi na sequência de uma pergunta feita, se eu entendia que poderia haver riscos, depois uma pergunta novamente feita na CNN, e eu disse sempre que temia que pudesse acontecer. Pergunto eu a toda a gente, alguém estava à espera do que ia acontecer em Famalicão? E continua a temer neste momento? Eu espero bem que, com o alerta que foi dado, tal e qual como ainda ontem disse para a CNN, relativamente ao jogo de futebol, uma coisa ficou assente. A polícia começou a adotar mecanismos de redundância e o Estado português adaptou-se e preparou-se para exatamente impedir que isso aconteça. Portanto, se calhar deveriam era agradecer o alerta que eu dei. E não estarem a fazer aquilo que têm estado a fazer, que é a interpretar erradamente o que eu disse. Ou seja, eu queria acrescentar que essa ameaça vinha de toxina orgânicos, é isso?
Só para o Pedro concluir. Não, estava-lhe a perguntar, acabou por não responder à questão. Estava-lhe a perguntar se, efetivamente, em relação a um eventual boicote às eleições do dia 2 de março, se acha que esse cenário ainda está em cima da mesa. Eu vou dizer aquilo que eu disse na SIC Notícias naquela noite, naquele início de tarde. Eu espero, foram as palavras que eu disse, eu espero que não aconteça, será muito mau se acontecer. Foram as minhas palavras para a SIC Notícias. Mas continua a recear que aconteça. Eu neste momento, entendo que a probabilidade de acontecer é baixa ou reduzida. Porquê? Porque a Polícia de Segurança Pública, tal e qual como nunca mais deixou de haver jogos de futebol, começou a adotar mecanismos de redundância para impedir que haja quaisquer hipóteses disso acontecer. E enquanto dirigente sindical, não deveria pelo menos desencorajar os seus associados a tomar esta atitude, sendo que estamos a falar das eleições? Eu, a partir do momento que eu digo aquilo que acabei de dizer ainda agora, dizer que espero que não aconteça e será muito mal, acho que mais desencorajador não há. As forças de segurança não estão a recuar, Armando. Tendo em conta que estava previsto hoje um protesto de manhã em frente à Unidade Especial de Polícia, isso acabou por não acontecer. Hoje, tanto quanto os polícias julgamos saber, houve uma reunião que correu bem com o comandante da Unidade Especial de Polícia. Há aqui um recuo por parte das forças de segurança? Vamos ver isto aqui, temos que ver isto em duas dimensões. Na dimensão do que é o movimento sindical, e é aquele que eu devo falar. Relativamente ao movimento sindical, aquilo que se passa é, na amplitude sindical e, portanto, dentro daquilo que é a orgânica da plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR, a atividade sindical, balizada pelos princípios da lei, que foi algo que eu também disse nas duas entrevistas, quer à SIC, quer à CNN, irá continuar. Não há, da parte dos sindicatos, nenhum recuo. Os sindicatos mantêm acesa a chama reivindicativa e mantêm acesa as ações que têm em curso, quer seja para dia 15 nos aeroportos, de manhã, às 6 da manhã, quer seja para dia 19, num cordão que vão formar portanto, na Praça do Comércio. Portanto, isto é uma dimensão. A dimensão não orgânica, ou, como utilizou o seu colega da SIC, avulsa, desencadeada por pessoas ou por grupos de pessoas, eu não sei estar-lhe a avaliar se recuam, se não recuam, porque eu não tenho controle sobre isto. Foi uma das coisas que eu deixei bem claro nesse sábado, a ambas as televisões, as duas estações, deixei bem claro que eu não controlo os meus colegas. Queria perguntar-lhe uma coisa sobre um comentário relativamente ao que se passa no corpo de intervenção e todos estes cenários, e depois, se não considera que é grave o que foi feito, as baixas apresentadas para não participarem em um jogo, tendo em conta que são elementos que dependem diretamente do diretor nacional. Vamos ver uma coisa. As pessoas que metem baixa têm baixas emitidas por médicos. A partir desse momento, se estão emitidas por médicos, estão justificadas as faltas. Se há alguma coisa que está errada, e obviamente, acredito que haverá os mecanismos necessários para aferir isso. Agora, não serei eu a avaliar comportamentos, porque eu não tenho nem sequer poder disciplinar sobre ninguém, nem tenho competências médicas para aferir também o que quer que seja. Mas é a baixa médica uma forma de protesto agora em moda na PSP? Não sei. Isso tem que perguntar, se calhar, à Polícia de Segurança Pública, não é a mim. Em relação a esse assunto, o Paulo Santos da ASP disse que... Não comento... Mas isso não veio ser uma posição um pouco contraditória? Não comento. Eu, ao contrário de outros colegas meus, de outros sindicatos, eu não comento declarações dos meus colegas sindicalistas. Como eu disse e repito, eu sou só responsável por aquilo que eu digo. Cada um é responsável por aquilo que diz. E volto a dizer, sou responsável por aquilo que digo, não sou responsável por aquilo que interpretam que eu tenha dito. O Armando, enquanto presidente do Sinapol, tem aconselhado os seus associados a entregar as armas de serviço? Não. Nunca aconselhei ninguém. Discorda que isso aconteça? Eu entendo que, se não está previsto como forma de protesto,
eu entendo que tem que ser avaliada a situação que pode levar os polícias a entregar as armas. Se me disserem a mim, eu quero entregar a arma porque não estou bem psicologicamente, terão o meu apoio. Se me disserem a mim, quero entregar a arma porque quero boicotar o serviço, não terão o meu apoio. Portanto, temos que ver qual é que é a razão pela qual os polícias estão a entregar a arma. Um esclarecimento. O Pedro tem 6 meses para apresentar a queixa. Isso significa que podem não fazer mediante alguma condição? Obviamente, se houver uma retratação, este problema está resolvido, não é? As pessoas se retratarem, ninguém quer mal a ninguém, não é? Portanto, se a verdade for reposta, se reconhecerem que estiveram mal, não haverá. A queixa que me deixa de fazer sentido. Eu, se me permitem, para terminar, queria só, basicamente, dizer isto. Eu reitero que eu nunca ameacei ninguém, não há uma única palavra ou um único comportamento de linguagem corporal da minha parte que leve quem quer que seja da parte de boas pessoas que interprete que eu ameacei. Tal e qual como a palavra boicote nem sequer alguma vez foi falada por mim. Portanto, é preciso perceber quem está a alimentar esta polémica toda não é o Armando Ferreira. São as pessoas que, sem verem aquilo que eu disse e ouvirem bem as minhas palavras do princípio ao fim, e não meramente aquilo que foi dito só relativamente ao risco que foi evidenciado, eu não sou responsável por más interpretações. As interpretações ficam com quem as pratica e eu limito-me a dizer aquilo que sempre disse. Não ameacei ninguém, não apoiei, não anunciei. Eu fiz um alerta, um aviso de algo que eu tinha conhecimento que podia estar em vias de poder acontecer. E julgo que, em vez de estar a ter, por parte de muita gente, atitudes persecutórias, deveriam era ter agradecido a coragem que eu tive e que outros disseram que não tinham para fazer esse alerta. Eu tive essa coragem. Eu fiz um alerta. Isto é que é importante as pessoas perceberem. É que eu tive a responsabilidade de alertar para algo e se calhar criar as condições para que isso efetivamente não venha a acontecer. Portanto, queria deixar isto bem claro e gostava de vos pedir que enfatizassem exatamente esse facto. Porque eu não estou a pedir para defender a minha honra, para isso existirá a parte jurídica, mas pelo menos para defenderem a verdade, que é a mais importante. É a verdade. E com isto, estou disponível para alguma pergunta, mas agradeço a vossa. Que esses movimentos extremistas possam, digamos, tornar-se incontroláveis? Há uma parte que já está incontrolável. Isso é evidente. Não é? A partir do momento que nós, enquanto estruturas sindicais, e eu falo no plural, estruturas sindicais, não é só o Sinapol, começamos a ser ultrapassados por medidas, digamos, de pressão que não somos nós a desencadear, obviamente há, de facto, essa situação em curso. Isso é evidente. E vocês, lá está, sabem perfeitamente disso. Portanto, não é nada que eu esteja a dar novidade para vocês. Isto é algo que acontece agora. Também é preciso dizer que quem criou isto, e é algo que eu vou repetir, que disse também na entrevista à SIC e à CNN, quem criou isto foram os sucessivos governos que, ao longo de muitos e muitos anos, simplesmente ignoraram os alertas dos sindicatos e nada fizeram para valorizar a profissão policial e valorizar os seus profissionais.
Sendo que, quando uma pessoa perde esperança, que é o que se calhar está a acontecer com muitos desses meus colegas, que podem ter posições mais extremadas, quando perdem esperança, se calhar deixam de ter o discernimento que seria exigido. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Um minuto, vou desligar.